Recentemente eu estava lendo um clássico do cristianismo, que é o livro do Abade Charles Armanjon, O Fim do Mundo Presente e Mistérios da Vida Futura. É o livro que Santa Teresinha do Menino Jesus diz que decidiu a vida dela. Quando eu li esse livro aqui, abriu minha mente. Então, e ele começa dizendo o seguinte: pareceu-nos que um dos mais tristes frutos do racionalismo, o erro fatal e a grande praga do nosso século, a fonte pestilencial de onde surgem nossas revoluções e nossos desastres sociais, é a ausência do espírito sobrenatural e o esquecimento profundo das grandes verdades da vida futura. A Terra está desolada por uma temível desolação, porque a maior parte dos homens, fascinados pelo atrativo dos delícias passageiras, absorvidos por seus interesses mundanos e a inquietação de seus negócios materiais, não detêm mais o seu pensamento nas grandes considerações da fé e recusam obstinadamente se recolher dentro do seu coração. É verdade dizer da nossa geração, das nossas gerações contemporâneas, aquilo que já em seu tempo o profeta Daniel dizia dos dois velhos da Babilônia, aspas, eles desviaram seus olhos, eles extinguiram neles a inteligência e o senso divino, a fim de não ver o céu e de não se lembrar dos justos julgamentos de Deus. Então, isto aí nos sugere o seguinte: qualquer verdade que chega a nós, por mais mínima que seja, ela é verdade eterna. Qualquer uma, mesmo as verdades passageiras e transitórias. Né? Por exemplo, se eu estou com dor no calo agora, bom, será eternamente verdade que naquele momento eu tive dor no calo. Eu já expliquei isso para vocês. Como do nada, nada surge, nada pode voltar ao nada, porque o que quer que tenha entrado no campo do ser por uma fração infinitesimal de segundo, nunca mais será um nada. Então, dentro da sua limitação temporal e espacial, aquela verdade ela é eterna também. Ou seja, tudo que é verdade eternamente, mesmo quando é verdade temporal. Então, digamos, a verdade temporal, a verdade passageira, ela é passageira apenas na sua forma de duração e não na sua validade ontológica. Isso é absolutamente fundamental. Então, a ideia de que nós passamos, vamos dizer, de verdades aparentes e passageiras para verdades eternas é uma maneira imperfeita de dizer, porque mesmo a verdade passageira é eterna dentro da sua condicionalidade. Ela não se tornará uma mentira. Do mesmo modo que, vamos dizer, bom, Napoleão Bonaparte e Abraham Lincoln já morreram, mas eles não se viraram outras pessoas, tá certo? E eles serão eternamente aquilo que foram, tá certo? Então, todas as verdades que chegam a nós, elas são eternas, tá certo? E há verdades que são eternas não somente na sua constituição ontológica, mas também na sua modalidade de presença, ou seja, elas são permanentes. Nós temos algum vislumbre disso, por exemplo, nas verdades da matemática, da aritmética elementar. Nós sabemos que, independentemente da existência do universo, 2 mais 2 continuarão sendo 4 e assim por diante. Né? Porém, se todas as verdades são eternas, mas se a nossa experiência delas é fugaz, mesmo das verdades eternas, então aí está o nosso problema com a verdade. Né? E é aí que pode se introduzir a cunha da dúvida séptica.
todas as verdades são eternas, mas todo conhecimento que temos delas é fugaz. Seja o das verdades fugazes, seja o das verdades eternas. Então aí há realmente um problema há uma defasagem, há um hiato entre a natureza da verdade e o nosso modo de conhecê-la. O que significa que o nosso acesso à verdade é sempre puramente analógico e simbólico. Então, é como se dissesse, nós não conhecemos a verdade, nós conhecemos uma insinuação, um signo, um aceno da verdade. E este aceno, tão logo nós o percebemos, ele desaparece. Nós sabemos que ele está lá. Em alguns casos, quando se trata de verdades fugazes que chegaram a nós através da sensação, nós podemos recuperá-las através da memória. Mas a recuperação também será fugaz. Então eu posso me lembrar de uma coisa que aconteceu 20 anos atrás, coisa que se passou durante 2 ou 3 segundos, eu ainda posso me lembrar hoje também durante 2 ou 3 segundos. E não mais do que isso. E, no entanto, aquela verdade fugaz que passou, ela está, por assim dizer, registrada eternamente no plano da eternidade. Ou seja, aquilo que se passou terá se passado naquele instante e estará grudado para aquele instante eternamente. Né? Uma folhinha que o vento balançou durante 2 segundos, tá certo? Nunca mais voltará ao nada. Ela se integrou no ser e está dentro dele eternamente. Então, é como se diz, nada cessa de existir, exceto o que nunca existiu. Então, está aí, vamos dizer, o nosso problema com a verdade. A verdade eterna e a nossa forma de acesso a ele é temporal. Porém, nós temos ao mesmo tempo a consciência de identidade. E essa consciência de eternidade é acompanhada sempre daquela sensação que Spinoza exprimia na seguinte sentença: sentimos experimurque nos eternos esse. Nós sentimos e experienciamos que somos eternos. Talvez a palavra eterno não seja exata, porque nós temos a consciência de ter entrado na existência e de não ter existido anteriormente. Mas a ideia da nossa própria extinção é uma ideia que nós podemos exprimir verbalmente, mas que não é pensável. Ao passo que a ideia de continuação é inteiramente pensável, e nós temos vários relatos de pessoas que tiveram, vamos dizer, uma experiência dessa continuação. Experiência que também, curiosamente, ela também é fugaz quando narrada a nós. Mas outro dia eu estava assistindo um vídeo de um piloto de avião que teve um desastre, o avião queimou, caiu, bateu numa árvore, queimou e ele morreu. Ele morreu e ele teve claramente a visão do céu e do inferno. Então ele dizia que o inferno era uma massa negra onde não havia nada, absolutamente nada, 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 era um vazio total, a inexistência, total ausência de vida. E que ele ficou com medo daquilo, e ele implorou a Deus que o tirasse de lá, e Deus o tirou, tá certo? E o levou para uma outra dimensão, onde, diz ele, todas as impressões eram muito mais intensas do que aquelas que nós temos aqui. Então ele dizia, depois disso eu tenho a impressão que nós nesta vida vivemos como se fossem anestesiados, se estivéssemos realmente adormecidos ou entorpecidos. As nossas sensações são tênues e passageiras, tá certo? Mas no mundo espiritual, não, as coisas têm uma presença. E essa presença não está ligada de maneira alguma à sensação de tempo. Tudo, absolutamente tudo é simultâneo. Não há passagem do tempo. Você vê uma coisa e depois você vê a outra, mas aqui você vê o primeiro, continua lá. Eu não tenho o link aqui, depois eu dou para vocês, é muito, muito interessante isso. Então, ou seja, ele teve esta experiência da simultaneidade da permanência, mas quando ele a narra para nós, ele a narra apenas por alguns minutos. Tá certo?
Então, a definição que Boécio dava da eternidade, que é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos, ela se verifica ali e você vê que um ser humano teve a experiência disto. Ele não teve a experiência total, mas nós não podemos medir a experiência que ele teve efetivamente. Mas você vê que, diante desta experiência, a ideia de verdade adquire para nós um outro sentido completamente diferente. Porque a verdade que se apresentou a este indivíduo durante essa experiência, ela chega a ele não através de seus sentidos, não através de seu pensamento, não através de sua memória, mas através da sua identidade. É aquilo que é permanente nele que teve a experiência da permanência externa. Então é como se fosse, vamos dizer, duas eternidades que se encontram. E é evidente que somente nesse plano nós podemos falar de conhecimento da verdade, porque aí você tem a apresentação da verdade àquilo que existe de mais verdadeiro e permanente no sujeito cognoscente. Como nós conseguimos ter uma antevisão ou alguma medida disto, é isto que valida as outras experiências da verdade que nós temos durante esta vida. Então, por assim dizer, a antevisão ou a precognição da verdade eterna que valida as verdades temporais que nós conhecemos aqui. E se você abolir isso, então o senso da verdade desaparece completamente e você entra num estado infernal. Tá certo? Então, tudo aquilo que da verdade nós conhecemos durante a vida, nós a conhecemos de uma maneira limitada e imperfeita através de uma rede de fantasias.